Prosseguindo então aqui na nossa jornada dentro dos livros de sabedoria, a gente chega agora no livro dos Provérbios, tá? A gente já estudou o livro de Jó, que é basicamente uma peça de teatro apresentando ali uma ideia sobre o sofrimento, sobre os bastidores do grande conflito e mostrando que a vida ela nem sempre é do jeito que a gente gostaria que fosse, porque a gente vive dentro de uma realidade que ela não é perfeita, que as coisas não estão do jeito que deveriam ser, portanto a gente sofre, a gente passa por dificuldades por causa do contexto do pecado, da queda, e a sabedoria passa por entender esse contexto. A gente vai então para o livro dos Salmos, onde aquelas músicas, aqueles hinos de adoração, de exaltação do rei, da majestade do Messias, da criação que pertence a Deus e que ele fez todas as coisas, e a gente aprende ali que Deus ele é soberano acima de todas as coisas, ele está no controle de tudo, ele é super poderoso, e ele é um Deus amorável, ele é um Deus misericordioso, e por isso todos esses hinos colocados juntos nos levam a refletir e ansiar por esse Messias, por esse rei perfeito que viria para cumprir todos esses salmos. E agora a gente entra num livro muito especial, que é o livro dos Provérbios. E ele é chamado de livro dos Provérbios justamente porque, assim, eu falei lá na aula dos Salmos, né, que não é, assim, você não tem um livro ali que você tem, por exemplo, Salmos 1, Salmos 2, não, ele é um livro de Salmos. Você tem o Salmo 1, Salmo 2, ou seja, é uma coletânea, é um inário de músicas. E o livro dos Provérbios é similar, mas ao invés de cada capítulo ser um provérbio, um salmo, na verdade você tem uma compilação de provérbios, tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é basicamente esse o contexto do livro dos Provérbios. Ele é escrito pelo rei para o seu sucessor, para o seu filho, né? Então você vê o tempo todo ali a linguagem de um pai educando o seu filho, mas ao mesmo tempo parece que dentro da linguagem do texto é na verdade uma mãe educando o seu filho, falando das virtudes que o rei deve ter, das virtudes da mulher que o rei deve procurar, das coisas que o rei deve se abster. Ou seja, lembrando, o livro de sabedoria, os livros de sabedoria, essa seção de sabedoria é para trazer sabedoria para o rei, esse rei governar Israel e trazer essa perspectiva desse rei messiânico perfeito que viria para restaurar, para reinar Israel de uma forma perfeita. Então, a gente chega basicamente no livro dos Provérbios, que nada mais é do que esse guia para se viver na palavra de Deus. O livro dos Provérbios traz essa sabedoria. Primeiro para o rei, dentro do contexto do seu reinado, então você vai ver muitas coisas que ele fala exatamente do rei. O rei deve se abster de bebidas fortes, porque isso anuvia o seu julgamento para trazer justiça sobre o seu reino. Então, a gente pega como secundário essas ideias e a gente faz as aplicações dentro do nosso contexto, como servo de Deus, como um reino de sacerdotes, como Pedro vai colocar, né? Então, como a gente já viu dentro da literatura básica de sabedoria na Bíblia, você tem salmos, mas aqui a gente não tem salmos, a gente não tem hinos de louvor. Só que o livro de sabedoria, ele também não é lei. O que são as leis? Como a gente viu lá em Êxodo capítulo 20, em Levíticos, em Deuteronômio. A lei é assim, olha, você vai fazer isso, você deve fazer isso, você não deve fazer isso, não faça tal coisa. Esses são os contextos, os textos ali de lei. Lei é uma ordem direta de Deus. Já as profecias, e a gente ainda não entrou propriamente nos livros proféticos, a gente vai fazer isso, mas o livro de profecia é um assim diz o Senhor. É Deus exortando o seu povo para falar, vocês estão fazendo isso está errado, se vocês não se voltarem para mim, tá certo? Façam isso e eu darei vida a vocês, continuem fazendo isso e a vida de vocês será cada vez mais pior, vocês vão enfrentar julgamento. Isso é a profecia. É a palavra de Deus direta para exortar e aconselhar e também para trazer esperança para o seu povo, né? Mas a sabedoria, ela é, digamos assim, um discernimento que vai passando de geração em geração. É a sabedoria do próprio povo, é a observação de como a realidade funciona, tá certo? Então, por exemplo, quando Jó está lá discutindo com seus amigos falam, olha, aquele que trabalha, que é honesto, ele não sofre muitas coisas. Ele não vai passar por dificuldades se ele é honesto e tudo mais. E você vai ver provérbios, de certas formas, alguns aqui e ali, que eles até reverberam essa ideia. Só que, de novo, o que Jó mostra pra gente, e é importante a gente começar a sessão de sabedoria com Jó, porque Jó mostra que esses provérbios eles só funcionam 100% porque eles
só funcionariam 100% dentro de um contexto perfeito, de um mundo perfeito, onde todas as coisas estão do jeito que elas deveriam estar. Se isso fosse verdade, então tudo ocorreria desse jeito. Só que Provérbios, essas verdades de Provérbios, elas são muitas vezes uma observação estatística, ou seja, dentro de um contexto favorável, esse deveria ser o desfecho. Nem sempre é assim, porque as coisas não são do jeito que deveriam ser. Mas essa observação estatística, ou seja, da realidade, do contexto, do senso comum, do bom senso de pai para filho, de mãe para filha, isso é o que vai passando de geração em geração, mantendo esse discernimento que o povo de Deus deve ter para aprender a como viver bem nesse mundo de Deus, seja o contexto em que esse mundo está, certo? Seja de pecado, seja de perfeição, de qualquer forma, a gente vai ensinando os nossos filhos, a gente vai passando de geração em geração para poder aprender a viver e fazer a vontade de Deus, como Provérbios vai dizer, que é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, fazer a sua vontade, viver diante dele como se ele fosse aquilo que ele é de fato, né? O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso soberano. Agora, presta atenção para ver se você já ouviu algum desses provérbios aqui, olha. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Provavelmente você já ouviu esse. E que tal? A pressa é inimiga da perfeição. Ou a voz do povo é a voz de Deus. Deus ajuda quem cedo madruga. Essa com certeza você já ouviu. Ou Deus escreve certo por linhas tortas. Outro provérbio muito famoso, né? E um último exemplo aqui. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você já ouviu algum deles, pelo menos, eu tenho certeza que você já deve ter conhecido. Isso são provérbios. Eles são observações do cotidiano, sintetizados em frases fáceis de decorar, para que fiquem impressos na nossa memória, para que nos leve à reflexão nas fases da nossa vida. Então, durante o tempo, assim, alguém foi observando certos comportamentos humanos, certas consequências dadas de certas ações, e se formula essa síntese de uma observação estatística. Olha, quando você geralmente faz alguma coisa com muita pressa, a chance de você errar e não entregar um bom serviço vai ser muito grande. Então, a pressa acaba sendo a inimiga da perfeição. Se você quer fazer algo perfeito, você precisa ter paciência, você precisa fazer as coisas com tempo. Observou-se na realidade ao longo do tempo que quando você faz as coisas com muita pressa, o resultado tende a ser imperfeito. Pode ser que alguém faça algo com pressa e saia perfeito, na pressão, na adrenalina? Pode. Mas não é essa a tendência. Então essa é uma observação estatística, ou seja, na estatística, a maioria das vezes a tendência é que isso aconteça. E assim também com vários desses outros provérbios. Agora, qual que é a semelhança, ou o que todos esses provérbios aqui têm em comum, se você parar a pensar, né, com calma? A questão é que nenhum deles está na Bíblia. Esses provérbios, eles são senso comum do brasileiro. Você vai talvez encontrar similaridades em outros lugares, em outros países, mas são geralmente aqui do nosso contexto brasileiro, português, lusitano, latino e por aí vai. Agora, o livro de Provérbios, ao contrário dessas frases aqui, ele aponta pra gente algo maior do que apenas conselhos legais para a gente viver aqui em sociedade, dentro do nosso contexto terreno. O Provérbios da Bíblia, o livro de Provérbios na Bíblia, ele aponta a gente, direciona a gente para a verdadeira sabedoria que a gente só encontra em Jesus Cristo. Então, assim como todos os livros da Bíblia, Provérbios também faz com que a gente seja direcionado para Jesus Cristo. Então a gente vai dar uma olhada aqui na estrutura do livro de Provérbios, ver aqui dicas de como interpretá-lo, ver como é que é a sua estrutura, mas ultimamente, no fim das contas, a ideia é entender como é que Provérbios nos aponta para Jesus Cristo e para o plano da redenção, para a ideia da restauração de todas as coisas. Mas embora esse seja o nosso objetivo, a gente tem que ser claro aqui, para também não ficar alegorizando tudo, de que de fato Provérbios não avança tanto na história da redenção. Né? Não tem muitas coisas aqui que faça a gente olhar para o contexto do todo e falar assim, não, a gente avançou na história, a gente criou certos paradigmas, certas sombras aqui para Jesus Cristo. Só que o livro de Provérbios, ele tipifica de fato a sabedoria que um rei precisa ter para governar o povo de Deus. E lembrando que o rei é o Messias, é o ungido, é aquele que virá para trazer a paz para Israel. E existe essa sombra, essa projeção de alguém que virá como realidade, como o rei perfeito, o Messias perfeito. E esse rei, esse Messias perfeito,
ele deve ser sábio, ele deve ter discernimento para governar o seu povo, e claro, a gente percebe isso na vida e no ministério de Jesus, mas aqui no livro de Provérbios, então, a gente vai encontrar um pouco dessa sabedoria, a base dessa sabedoria para uma vida de virtude, abrindo mão dos vícios, fugindo das coisas erradas para buscar uma vida de sabedoria, ou seja, de temor a Deus. Então, se a gente entender corretamente como interpretar esses provérbios, a gente pode sim aplicá-los para a nossa vida pessoal, devocional, de crescimento, entendendo isso dentro do seu quadro geral. E antes da gente ir, então, diretamente para o contexto do livro, é importante a gente enfatizar, né, que o livro dos Provérbios, assim como Eclesiastes e Cantares, ele é escrito, em sua grande maioria, por Salomão. Salomão é essa figura, né, historicamente ele é conhecido como o ícone da sabedoria, né, o rei mais sábio, a pessoa mais inteligente, mais sábia que já pesou nessa terra. Então ele é colocado dentro da tradição como essa figura da sabedoria. Então, você vai ver várias vezes na Bíblia, tipo assim, segundo a sabedoria de Salomão, um escrito que é feito segundo Salomão. Não é que Salomão escreveu, mas como é um escrito de sabedoria, então ele é à moda ele é no estilo de Salomão, ou seja, buscando trazer essa sabedoria. Então você vê que ele se torna meio que um parâmetro para outras literaturas também. Ele é visto, então, como esse homem mais sábio do mundo, como esse pai da tradição da sabedoria de Israel. E você vai observar uma observação generalista do mundo em Provérbios. Ele vai falar de tudo, ele vai falar de família, de trabalho, de exercício, de virtudes, de vícios, de relacionamentos humanos. Ele vai falar de muita coisa, tudo isso dentro do contexto da sabedoria do rei. Ou seja, não é que Salomão inventou cada uma dessas frases, mas Salomão ele vai observando o mundo, formulando ideias, mas também ouvindo, digamos assim, provérbios da sabedoria popular do povo em si e catalogando, ou seja, fazendo uma curadoria para falar, não, isso aqui entra dentro do contexto da sabedoria divina. Isso aqui é importante para o rei. Então ele vai fazendo essa curadoria, ele vai observando também pessoas falando certas coisas, falando assim, gostei dessa frase que ele falou, eu vou anotar aqui e vou colocar para a posteridade. Então ele cataloga, digamos assim, ele faz uma biblioteca, um compêndio desses provérbios. Então você percebe, assim, muito interessante, como é que a inspiração divina, ela ocorre de várias formas. Pode ser dando uma tábua com todas as leis para Moisés, pode ser contando para Moisés as histórias do passado, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai. Pode ser simplesmente baixando um sonho para um profeta, falando no ouvido do profeta, olha, fale essas minhas palavras. Pode ser também, por exemplo, inspirando Lucas a fazer uma pesquisa de campo sobre Jesus Cristo. Podem ser várias coisas, sonhos, visões, símbolos, como lá em Apocalipse, mas também pode ser simplesmente inspirando Salomão a fazer essa catalogação da sabedoria popular, da sabedoria do povo, mas também do rei, das descendências, das famílias que vão, né, derramando sabedoria e trazendo discernimento uma geração após a outra. Então é mais ou menos isso que acontece aqui na vida de Salomão. Então você vai ver nos primeiros capítulos ali, como se fosse o próprio Salomão, a figura do rei, falando com o seu sucessor, né, o seu filho. E esse provérbio, né, esses provérbios que vão ser contados ali no livro de Provérbios, eles vão estar carregados dessa sabedoria de um homem que, de certa forma, viveu uma vida plena. Ele viu muito do mundo, observou plenamente as coisas que o mundo traz, que o mundo oferece, a realidade do mundo, e agora ele quer passar adiante para a próxima geração aquilo que ele aprendeu, para que com as coisas que ele aprendeu, o seu filho possa não cair nos mesmos erros, buscar as mesmas virtudes e ter um caminho ainda melhor do que ele, porque ele não precisa repetir os mesmos erros que ele cometeu, né, que Salomão cometeu, que o rei cometeu. Então você escuta logo no comecinho essa expressão do sábio, né, do escritor dos provérbios ali, filho meu, escute as instruções do seu pai. E aí se seguem no livro de Provérbios todas essas linguagens de sabedoria, todos esses provérbios, essas frases que tanto fazem a gente refletir. Então lembre-se, Provérbios não é um livro de promessas. Muitas vezes você vai lá no pôr do sol, abre sua caixinha de promessas, né? Ou ler um salmo aleatório, um provérbio aleatório, e a gente toma esses provérbios como promessas, como se eles fossem uma garantia bíblica de algo. Mas Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios, ele é um livro de observação do cotidiano, né? Se tudo mais for igual, se tudo mais for verdade, esse é o provável resultado. Então, você vai observar que tem coisas em Provérbios que pode ser que na sua vida, individualmente, não ocorreu desse jeito.
Mas se você observar dentro de um contexto mais amplo, maior, estatisticamente a maioria dos casos aconteceu assim. Tá certo? Então não tome o livro de Provérbios como uma garantia, como promessa, como algo que vai acontecer na sua vida, mas como conselhos para você buscar uma vida boa. Mesma coisa que seu pai falar para você é o seguinte: olha, filho, acorde cedo, faça exercício físico, tenha uma boa dieta, estude bastante, seja focado nos seus estudos, se esforce, faça tudo da melhor forma possível e você vai crescer na vida, você vai ser alguém na vida. Agora, isso é uma promessa do pai? O pai não tem como garantir que ele vai ter uma boa vida. Mas estatisticamente, a tendência daquele rapaz, daquela menina que fizer e seguir todos esses conselhos, se dar bem na vida, é muito maior do que alguém que é preguiçoso, que não come bem, que não faz exercícios, que não se dedica às coisas que ele se presta a fazer, que não estuda. As chances dessa pessoa se dar bem na vida são ínfimas. Pode até ser que ela se dê bem na vida, né? Mas as chances são muito menores. Então é uma observação, é uma compreensão da realidade, do senso comum das coisas. E é isso que o rei aqui, o pai, ele quer passar para o seu filho. A compilação, a amostragem de toda essa sabedoria popular. E aí, quais são os temas que vão ser abordados, então, como sabedoria do rei para o seu filho? Você vai ter muitos temas aqui no livro dos Provérbios. O principal, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ou seja, temer a Deus, obedecer a Deus, viver uma vida sábia diante dos princípios de Deus para você, né? Ele vai falar do poder da língua, a língua como sendo algo que pode destruir, que pode construir. Uma mulher piedosa, ele traça o perfil ali do que é uma mulher virtuosa, uma mulher que carrega virtudes, de ser alguém de fato que contribui para a sociedade, para a sua família. Ele fala de viver verdadeiramente uma vida digna, uma vida piedosa, como obter sabedoria, como se tornar alguém edificado dentro da sabedoria, como receber instrução, né? Como ser alguém com os ouvidos abertos para receber instruções. Ele fala da soberania de Deus sobre todas as coisas e como devemos nos colocar diante de Deus como uma postura humilde de servos, né? Ávidos a aprender as coisas. Ele fala sobre uma vida de honestidade, em contrafação a uma vida de desonestidade, mentira. Ele vai falar de casamento, de sexo, de família, trabalho, de economia. Ele fala sobre preguiça. Então é sempre assim, né? Ele fala de virtudes, ele fala de vícios. Então a preguiça, já o empenho, né? A dedicação. Ele fala da generosidade, da amizade e assim por diante. Ele trata de muitos assuntos porque esse é um livro sobre a vida. Sobre a poeira que agarra na nossa roupa quando a gente está caminhando no chão de terra. É sobre viver a vida de fato. Então ele vai abarcar grande parte aí das questões do nosso cotidiano. Só que acima de tudo, dentre todos esses assuntos, o que de fato pega aqui como central no livro dos Provérbios é a sabedoria. A sabedoria, ela é tão central dentro do livro de Salomão, né, dos Provérbios, que ela inclusive ganha feições humanas. A sabedoria vai ser tratada quase como um ser, uma entidade, né? E muitas vezes você vai ver que dá até para você enxergar Jesus ali como essa pessoa, porque ele fala, você estava comigo desde a criação, a gente vai ver esse texto, mas a sabedoria ela meio que se encarna dentro de uma pessoa, né? De tão central ali que ela é dentro do contexto do livro. E, em resumo, no livro de Provérbios, a sabedoria nada mais é do que temer ao Senhor. Ou seja, é você ser alguém ensinável, alguém humilde para aprender daquele que criou todas as coisas. E assim, sendo ensinável, você aprende os princípios de uma vida diante de Deus e aí você vai ter habilidade para viver uma vida de piedade, ou seja, uma vida de fazer a vontade de Deus. Então, o temor ao Senhor, dentro desse contexto de uma busca de sabedoria, é o quê? É ter essa reverência por Deus. Ou seja, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, eu me prostro diante dele e o admiro. Só que isso não é só na teoria, isso é também na prática. Eu me humilho diante desse Deus e me torno alguém de coração aberto para aprender dele e aprender fazendo a sua vontade. Por isso eu tenho uma mentalidade voltada para a piedade, uma mentalidade moral, ou seja, de buscar a ética e a moral do reino de Deus, das coisas que ele quer me ensinar para que eu possa viver de fato. Então, o que é temer ao Senhor? Em poucas palavras, temer ao Senhor é viver na prática uma vida que se relacione com a verdade sobre quem Deus é. Se Deus é soberano, se Deus ele é alguém a ser reverenciado, admirado, como isso muda a minha vida? Que virtudes isso traz para a minha vida? Que vícios isso faz com que eu abandone? Se Deus é de fato quem eu acredito que ele é,
como isso transforma a minha vida. Isso é temer o Senhor, é buscar nele o tempo todo a transformação que eu preciso para ser aquilo que ele me criou para ser. E isso exige essa postura de humildade e de constante aprendizado. Por isso, é uma busca por sabedoria. O temor ao Senhor, ou seja, buscar aprender de Deus, é o princípio para você viver uma vida sábia. Ser ensinável, ou seja, a sabedoria não é apenas sobre aquilo que você sabe ou que você conhece. Ela é sobre ter a humildade para continuar aprendendo constantemente. E cada vez que você aprende mais, você coloca mais isso em prática. Então, à medida em que eu continuo vivendo essa vida de humildade para continuar aprendendo, eu vou desenvolvendo as habilidades necessárias para viver uma vida piedosa. Ou seja, a sabedoria, de fato, a verdadeira sabedoria, que é o temor ao Senhor, é colocar o conhecimento em ação. Agir de acordo com aquilo que eu sei. Você tem até essa palavra do hebraico que aparece muito nos escritos ali do Pentateuco, que é a palavra kormar, né? Sabedoria, mas ela sempre aparece dentro de um contexto de habilidade, de destreza, de conhecimento para você aplicar em fazer algo. E é esse o contexto de sabedoria que Salomão traz pra gente no livro dos Provérbios. E como fica muito claro, de onde vem então essa sabedoria, essa habilidade para viver uma vida piedosa? Vem justamente de Deus. Deus ele é apontado o tempo todo como a fonte da sabedoria. Portanto, Deus ele é não só a fonte da sabedoria, mas ele é também o meio pela qual eu vou receber sabedoria, como um presente. Só que, ao mesmo tempo, ele é também o objetivo da sabedoria. Conhecer melhor a esse Deus. Então, Deus ele é a fonte, ele é o que emana a sabedoria. Então, de certa forma, eu preciso ir até ele para beber dessa sabedoria. Só que essa sabedoria só é adquirida pelo relacionamento com ele, porque ele também é um meio. Ele não é só a fonte, ele é um meio. Ou seja, eu só bebo dessa fonte à medida em que eu me relaciono com ele. Só que ao mesmo tempo, quanto mais eu me relaciono com ele, mais essa sabedoria me instiga a buscá-lo ainda mais. Então esse é o objetivo final. O objetivo final é também o objetivo inicial, ir até ele, me relacionar com ele para desenvolver, para obter essa sabedoria. Agora vamos tentar estruturar aqui mais ou menos como o livro de Provérbios funciona. E a gente tem aqui um pequeno resumo. Ele pode ser dividido basicamente em 3 seções principais. O primeiro, a primeira seção, são os primeiros 9 capítulos aqui. São basicamente essa introdução de Salomão, destinados aqui a aconselhar esse jovem, esse sucessor no império, né? Esse novo rei que vai substituir Salomão. Ele aprende com Salomão aqui nesses 9 primeiros capítulos. Então a gente tem a introdução dos provérbios. Aí em seguida, dos capítulos 10 a 29, que é a seção central aqui, são vários provérbios de Salomão e ele vai ter diversas observações aqui sobre o cotidiano, né? São centenas de provérbios antigos e aí finalmente a gente tem os 2 últimos capítulos que são provérbios de 2 homens, Agur e Lemuel, os capítulos 30 e 31. E aí eles vão falar sobre coisas específicas, mas também tem uma estrutura bem interessante que a gente vai analisar com mais